Boa tarde a todos. Vamos começar. Nós vamos gravar essa palestra, porque depois vamos disponibilizar no site do museu. Então, todos ficam sabendo que estamos gravando. Essa palestra de hoje faz parte das atividades do Museu de Ciências Nucleares. Esse museu é um espaço que tem aqui no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, e é um espaço construído para difundir as ciências nucleares junto à população, motivar novos pesquisadores e mostrar as aplicações pacíficas da energia nuclear. Então, dentro dessa semana que começa hoje, essa semana é a Semana de Primavera de Museus, é a 16ª Semana de Primavera dos Museus. E estamos fazendo uma palestra chamada Equipamentos de Radiodiagnóstico, Passado, Presente e Perspectivas Futuras, com Renato Demenstein, a quem eu quero agradecer muito. Prazer é meu, professora, de estar podendo contribuir. Oi? Proteção radiológica. Renato, obrigada pela sua participação. E o foco dessa 16ª Semana de Primavera dos Museus é discutir o que avançou nesse bicentenário brasileiro. Então, por isso, o tema é Equipamentos de Radiodiagnóstico, Passado, Presente e Perspectivas Futuras. Eu quero pedir a todos que escrevam no chat as suas perguntas e, se possível, deixem o microfone desligado para que não haja interferência. E, ao término, nós abriremos, então, para as respostas e a interação com o palestrante. Renato, o palco é seu. Obrigada mais uma vez. Gina, é um prazer. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em São Paulo e eu fiz um apanhado das diferentes áreas do diagnóstico, do raio-x, da hemodinâmica, da tomo, da mamografia, ultrassom, Doppler, ressonância, e vou mostrar um pouco dessa coleta. Alguns colegas me ajudaram nessa coleta de dados. Primeiros passos é do raio-x, que começa com o Richthofen, quando ele descobre os raios catódicos, né, que é o primeiro passo para a montagem dos primeiros tubos, né? Renato, desculpa interromper, mas tem uma faixa embaixo, coloca ocultar. Melhor? Melhor, agora sim, agora sim. Então, ok, obrigada. Imagina, se estiver baixo, me avisa que eu aumento o volume, tá bom? E dali, esse é que nós estamos falando dos primeiros passos do raio-x, que vem logo na sequência, olha, alguns anos depois, com o genial Nikola Tesla, que ele consegue construir os tubos de Crookes, e com isso Hertz e seus colegas acoplam o gerador, e daí, em 1895, Röntgen descobre uma radiação que ele não conhecia, daí o nome de X. E essa é a primeira imagem radiológica que tem do corpo humano, que é a imagem da mão da própria esposa, Dona Berta, de Röntgen. E por a descoberta dos raios-x, ele recebeu, alguns anos depois, o Prêmio Nobel de Física. Bom, esses são os primeiros equipamentos radiológicos dentro da proposta de falar do passado, quer dizer, a bobina, aqui tem o tubo emissor de radiação, e aqui as primeiras imagens de partes do corpo. Essa linha, no terceiro slide, já começam a ter as primeiras clínicas radiológicas. Aqui é o conjunto gerador, aqui atrás é o tubo emissor de radiação, e aqui uma tela intensificadora, e daqui você aumentava a tensão para poder visualizar as partes internas do corpo, dessa forma. Concomitante à descoberta dos raios-x, teve uma disparada de utilizações não médicas. Uma dessas interessantes é que
que nas lojas de sapato a pessoa entrava aqui com o sapato, com o pé, tirava um raio-x e via se o sapato estava confortável ou não, que era isso aqui, ó. Bem comum fazer isso. Toda loja de sapato tinha, a maioria das lojas tinham isso. E também o uso de radiação nessa mesma época para outros fins não médicos, que é nesse caso aqui da alfândega, para inspecionar diferentes objetos usando a fluoroscopia. Daí começam a ter os primeiros problemas, observar já nas primeiras décadas do século XX, o aparecimento de efeitos biológicos decorrentes das radiações ionizantes. Em 1940, Hermann Joseph Miller ele recebe o prêmio Nobel na área médica por estudar a radiação e os danos genéticos. Essa imagem aqui é de um cirurgião, um dos primeiros cirurgiões que começou a usar radiação durante a cirurgia. Dali, nas décadas seguintes, começa a se ter uma certa preocupação com o uso das radiações do tipo ionizante com relação aos efeitos determinísticos da radiação. Então, o paciente está aqui, atrás tem o tubo, aqui a tela intensificadora, começa a se usar proteções plumbíferas com óculos para evitar o dano às radiações, mas nenhuma preocupação com o paciente em si. A fase seguinte, 10 anos depois, começam os equipamentos a ir para os hospitais com algum tipo de preocupação, então a cúpula, e aqui já tinha um colimador para diminuir o campo de radiação, para diminuir o espalhamento. Os equipamentos começam a ter grades antidifusoras que foram descobertas por Gustav Buch em 1914, né, para melhorar a qualidade da imagem. Então, o equipamento já tinha uma coluna fixa, mas o comando ficava ainda dentro da própria sala de exames do operador. Um pouco antes da descoberta dos raios-x, o francês Joseph Nicepe, ele faz a primeira imagem processada. Aqui é a imagem da casa dele, do jardim da casa dele, e dali essa primeira experiência. É interessante que isso está no museu da antiga empresa Kodak, e quem escreveu isso foi o Arthur House, que esteve no Brasil algumas vezes fazendo treinamento aos físicos e aos médicos radiologistas da processadora, quando existia a empresa Eastman Kodak, depois foi vendida por uma empresa canadense chamada Carestream. E a Kodak tem, George Eastman Kodak tem um papel fundamental, porque os filmes, eles eram uma gelatina em placas de vidro, e essas placas de vidro eram os receptores usados para fazer as imagens, né? Nós estamos falando ali do tempo da Primeira Guerra Mundial, e logo na sequência, o George Eastman, ele troca essas placas de vidro por rolos rebobináveis com tipo de plástico, porque essas placas eram altamente comburentes, então tiveram diversos acidentes com incêndios em hospitais por causa disso. Então, daí ele cria na planta dele a substituição para cortar esses vidros que eram aqui por rolos e bobinas de filmes. Os filmes, eles entram na década dos anos seguintes, dos anos 50, com uma série de características, filmes de diferentes formatos, e para filmes, por exemplo, para Cine-Anjo Coronarografia, filme de 35, e a base era essa, era aletos de prata, que quando eram expostos à radiação, tornavam-se enegrecidos pela passagem de um revelador. Aqueles aletos que não eram fixados, que não eram expostos, eles eram retirados pelo fixador e assim por diante, e daí se produzia. Para se produzir uma imagem de melhor qualidade, usavam-se esses chassis
onde o filme colocava dentro, isso ficava dentro de um invólucro para evitar a entrada de luz. Depois de um certo tempo, foi substituído por cassetes. E nesses cassetes tinha uma tela intensificadora de fósforo para melhorar a qualidade da imagem. Então, aqui nós estamos falando de 1945, a primeira imagem de tórax sem grade, usando um cassete com dupla emulsão e um filme radiográfico. Já nessa época, o que se utilizava eram processadoras manuais, que era o revelador, o fixador e a lavagem. Podem não acreditar, mas algumas pessoas que estão na sala aí, inclusive a minha pessoa, nós fizemos muito tempo revelação manual com colgaduras. Então, você fazia o banho da película e deixava um tempo no revelador, e aí parava o processo de revelação, colocava no fixador, deixava mais um tempo, depois lavava em água para fazer as primeiras revelações. Pra vocês terem uma ideia, as reveladoras manuais, reveladoras automáticas dos Estados Unidos começam no final dos anos 40. E esse era o tamanho das reveladoras, as primeiras processadoras automáticas. E aqui era onde era a câmera escura, com uma luz vermelha para não sensibilizar os filmes. Aqui são os chassis, onde guardava o filme, não podia abrir aonde tivesse luz, senão velava os filmes. A etapa seguinte são as processadoras automáticas, essa também é a Kodak, e na fase posterior, impressoras que atualmente são utilizadas, impressoras a laser. O estágio atual desses equipamentos já não usam mais, hoje na radiologia, poucos serviços têm imagens analógicas com filmes, talvez a maioria deles sejam dental, mas hoje em dia o que se usa são placas de fósforo, que são chamadas de CR, de Computer Radiography, que dizer, você sensibiliza a placa de fósforo, daí tem um sistema de digitalização, e esse sistema de digitalização, a imagem latente, através de uma câmera CCD, é captada, e dali é processada digitalmente, virar imagem. E atualmente o que tem mais são placas de iodeto de césio, ou de selênio amorfo, que essas placas diretas não têm um meio para processar, elas são adquiridas, e para o Wi-Fi jogam já a imagem diretamente para o computador e jogam para o hospital. No estágio atual, já existe um controle de qualidade dessas placas de CR e ODR, existe um sistema de visualização das imagens, que na literatura chama-se PACS, Picture Archiving Communication System, em que essas estações de trabalho fazem com que desapareçam os filmes radiográficos, elas ficam na memória do computador. No estágio atual, o que a gente ainda tem são programas de educação continuada, isso é feito por uma exigência legal da Anvisa, né? Quer dizer, tem que treinar os operadores, aqui é com fanto, aqui é com detector de radiação para diferentes situações, e aspectos de segurança, com exigência à proteção dos trabalhadores e dos pacientes. E aqui uma imagem de um teste de um avental radiográfico com rachaduras. Terminando a parte do raio-x, nosso primeiro itinerário dessa tarde, as perspectivas futuras da radiologia são grandes, que é uma imagem de dupla energia, quer dizer, a radiografia digital, e você consegue subtrair a imagem de tecido mole, e na sequência a quantificação dessas imagens. Isso que deve acontecer nos próximos anos. Feito esse passado, presente e futuro da radiologia, vamos para a nossa história 2, que é da hemodinâmica, que é no ano da quebra da Bolsa nos Estados Unidos, a administração de contraste por Werner Forssmann, que administrou primeiro com catéter, e por esse trabalho, em 56, ele dividiu o prêmio de Nobel de Fisiologia e Medicina com André Cornat e Dixon Richards, pela primeira cateterização cardíaca, né?
isso no Hospital de Nova York, vinculado à Universidade de Colômbia. E alguns anos depois, Dr. Mason Jones faz a primeira angiografia coronária e o equipamento era dessa natureza. O tubo embaixo, o detetor em cima, e aí era colocado para fazer a intervenção com o catéter, né? Nessa época, já teve o primeiro estudo antecessor da subtração de angiografia pelo Bernard Plates, né, que era na Holanda, e fez 2 exposições consecutivas, e isso aqui tem um impacto muito grande depois da subtração angiográfica. No Brasil, nós já estamos falando nos anos 60, a primeira angiografia coronária foi feita aqui em São Paulo, no Hospital Dante Pazanese, do Dr. Eduardo Souza, que é vivo ainda, e dali ele começam a utilizar os catéteres pré-deformados que foram bolados por Jukins e Aplas. E esse foi o primeiro que fez a intervenção, em 77, o suíço Grunzing, e dali, 20 anos depois, ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina. Nessa época, diversos pesquisadores brasileiros, já que estamos falando sobre o aspecto de ciência e tecnologia, Constantini, Eduardo de Souza, Dr. Arié e Carlos Gottschalk de Porto Alegre, e fazem as intervenções cardíacas, e já em 1980, ele realmente, Chuk Mitreta faz a angiografia com subtração digital. Esse era o equipamento que existia, o Roberto Pitorri está assistindo a aula e provavelmente trabalhou nesse equipamento, que trabalhava na Siemens, e a professora Ellen deve ter visto. Tinha uma câmera aqui de filmes acoplado ao detetor, uma câmera PUC que chamava, essa é a câmera, esse é o filme que colocava aqui dentro, né? Ele ficava lá para não velar, e esse era o acoplador da hemodinâmica, então ele tinha um lado brilhante, o lado fosco, que não era do filme 35, então enrolava dentro da câmera. E essa era a processadora de filmes, no tempo do Hospital Albert Einstein, o Roberto que está aí, tinha que mexer na Combilabor e fazer os primeiros testes, isso aqui vinha fechado, né, no acoplador, e creiam, era assim que nos anos 70 e 80 se fazia as imagens dos pacientes, tinha um copião e daqui você projetava a imagem desta maneira. Ficava passando os quadros do filme 35 mm. Dali, na década seguinte, os detetores de câmeras CCD são substituídos por intensificadores de imagem, já aqui em 2004, e aqui já os equipamentos não mais com intensificador, mas com detetores flat panel, que exigiam menor dose de radiação e com possibilidade de minimizar o número de quadros por segundo para ver detalhe das imagens, como angiografia ou arteriografia. No estágio atual, hoje exige-se nos equipamentos medidas de dose, a esquerda, para quem não está familiarizado, é um medidor de dose de radiação, exige a realização de avaliação de contraste, isso é uma questão da Anvisa, em testes periódicos, exige saiotes para proteção da radiação secundária dos ocupantes de sala, e exige um controle de qualidade que não dê uma dose superior a 2 grays, nesse caso esse paciente recebeu 18 mil miligrays, né, ou 18 grays, por isso que os sistemas hoje vêm no estágio atual, com um algoritmo de quantificação de doses, nesse caso aqui é um da GE, chamado SMART G. Dali ele sabe qual é a dose de entrada na pele, e se está passando do máximo. Primeiro eu falei sobre o raio-x, falei sobre a fluoroscopia, hemodinâmica. Esse é o nosso itinerário 3, sobre mamografia, os primeiros passos da mamografia.
E quem começa isso é o cirurgião alemão Albert Salomon. Ele retirava, pegou 3.000 pacientes com mastectomia, fez o estudo da peça, retirou a peça, e dali começou a fotografar essas peças para ver as diferentes densidades. Infelizmente, o Dr. Salomon fugiu da guerra por ser judeu, e dali, mas ele é o precursor de 1913. Na sequência, os equipamentos de mamografia, o que produziam era visualização de mamas densas. E aqui é uma foto do Stanford Warren. A gente vê pouco contraste, porque o equipamento era um raio-x adaptado ao tecido mamário. Na década seguinte, Jacob Cohen descreve os achados radiográficos, bastante interessante, e o uruguaio Raul Lamborghini, ele propõe um outro modelo de aquisição de imagens, com equipamentos mais dedicados, já com compressão mamária e com uma técnica de 20 a 30 kV com 60 centímetros de distância, falando dos anos 50. E isso permite a visualização de microcalcificação como indicador da doença oncológica. O uruguaio, ele bola um método em 49 de compressão do tecido mamário para diminuir a radiação secundária, diminuir a distância da lesão do receptor de imagens, melhorando a qualidade da imagem. Então, esses são os primeiros equipamentos já dedicados à mamografia. São equipamentos franceses da companhia CGR, que depois ela virou General Electric. Essa é a primeira geração de cenográfica. Nessa época, Robert Eggen começa a trabalhar com baixo quilovolt, equipamentos dedicados com 20 a 30 kV, elevado MAS. Esse aqui era o processamento manual com o filme da Kodak, né? Então, para vocês terem uma ideia como era a imagem dos anos 70, e como com um filme convencional, e na década seguinte, a melhora do contraste da imagem usando um filme dedicado. Em 1965, já começamos a fazer agulhamento de Gerard Dodd para detecção, e aqui, nessa época, começa a ter já equipamentos dedicados móveis, fazer-se campanha nos Estados Unidos para a detecção do câncer de mama. Nós vamos falar de 1963. E já os equipamentos da CGR, com esse tipo de qualidade de imagem, né? E começa-se, já na década seguinte, Copas, a fazer a biópsia com agulhamento. Essas eram as imagens que tinham no hospital quando eu entrei, que era de xeromamografia, que é o precursor da digital, e o departamento ali onde processava as imagens ficava com um pó totalmente azul, que eram as imagens, mas apesar de ter uma resolução superior ao convencional da época, que era o CGR, ele dava uma dose excessiva nos pacientes, né? Depois foram substituídos por equipamentos com alvo de molibdênio, filtro de molibdênio, que depois foram trocados por sistemas com alvo de ródio para mamas de mais 6 centímetros de espessura, e no final dos anos 90 foi introduzido o CR, que é Computer Radiography, e depois os sistemas digitais de imagens com flat panel e selênio amorfo. Dali, nesse século, começou uma corrida interessante de novos equipamentos, os de tomossíntese, mesa de biópsia, e esse é a maior evolução que tem da época, agora, que é um tomógrafo dedicado à mamografia. A paciente fica aqui deitada e coloca o tecido mamário e tem um tubo que roda, não faz as conexões e tem uma resolução de imagens muito boas.
Já falamos sobre o raio-x, sobre a fluoroscopia, sobre a mama. Vamos para o quarto ponto. São 6 ao total, que é a tomografia computadorizada. E a história da tomografia dos anos 70, mas ela começa em 1917 com Randall, quando ele faz as descrições matemáticas dos cortes e usado para astrofísica. Em 63 faz a descrição, Alan Comack, da reconstrução e métodos algébricos, e Godfrey Hounsfield faz os primeiros experimentos em tomografia na Inglaterra. Quer dizer, ganhou o título de Sir, primeiro scanner aqui, o primeiro desenho que ele faz do equipamento de tomografia. Em 71 instala-se a primeira tomografia nesse hospital de Axon Morley, na Inglaterra, pela companhia EMI. Quem não lembra disso, a EMI era uma gravadora, e essa gravadora que fazia os discos dos Beatles, que tinha ali um cachorro, que tinha um gramofone, enfim, que tinha um laboratório de desenvolvimento, que foi os primeiros a produzir. Esse é o primeiro esquema do tomógrafo, quer dizer, ele tinha um tubo de raio-x, aqui era um fantoma, aqui era um detetor, então ele corria num trilho linear. E a primeira do scanner cerebral, um scanner em 72, que era esse aqui, e que demorava 9 horas para processar as imagens. As primeiras imagens eram processadas no laboratório da EMI. Esse é o esquema, e essa aqui é a primeira imagem que se tem notícia de corte tomográfico, em 72. Em 73, na Universidade de Washington, Robert Lidley desenvolve o primeiro CT de corpo inteiro, e vocês veem atrás o aparato para ter a eletrônica e a computação do equipamento, e daí começa uma corrida de versões, né? Essa é de 74, que o gancho estava aqui, o tubo estava aqui, corria aqui em volta disso, segunda geração, essa é a terceira geração, o tubo e o banco de detetores. A quarta geração, para melhorar a resolução temporal, o tubo girava nesse sentido e em volta do gancho tinham diversos detetores de uma única fila. A quinta, esse tomógrafo de elétrons, do hospital que eu trabalho, tinha isso nos anos 80, era um feixe de elétrons que era usado para estudos cardiovasculares, que depois foi substituído pelo detetor de múltiplos cortes. Isso somente só foi possível por descoberta dessa tecnologia pela empresa israelense chamada Elsint, em Haifa, que bolou os anéis deslizantes. Os anéis deslizantes, o slip ring, evitavam que os cabos tivessem que ser desenrolados. Quando eu comecei o trabalho na tomografia, o tubo dava 3 ou 4 voltas no gancho e depois tinha que voltar para desenrolar o cabo. Com isso, mais o desenvolvimento dos algoritmos de reconstrução interativa por Calander, na Alemanha, que era de interpolação, e o desenvolvimento de tubos com maior capacidade pela Toshiba, entrou na fase dos detetores de múltiplos cortes, que conseguiam fazer múltiplas imagens de rotação pelo gantry. Quer dizer, hoje a gente tem 320 imagens por rotação, que permite fazer estudos e reconstruções de cardiovascular ou de exames dinâmicos. Desse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, a dupla energia, e os fabricantes têm diversas tecnologias, os físicos têm que saber isso, quer dizer, GE usa um gerador que tem um switch de 5 milissegundos. Philips tem um sanduíche de detetores que, para fazer dupla energia, reconhece. Siemens tem uma tecnologia com 2 tubos. Enfim, para melhorar a resolução temporal e para possibilitar a quantificação das imagens de forma diferente. É isso que está acontecendo nessa década. Que era a tomografia, que a gente tinha a base de 600 até 256 canais, no caso de Canon, 320, que você tem hoje uma tecnologia espectral. Isso vai mostrar, vai ser uma radiologia, uma tomografia totalmente diferente. Nós vamos trabalhar com o espectro, mais com o sinograma, e daí vai ser possível diferenciar fases de contraste com múltiplos agentes. E dali poder fazer esse tipo de tomografia computadorizada.
ainda do avanço na tomografia, durante quase 50 anos se usou retroprojeção filtrada para adquirir as imagens, e hoje a retroprojeção vem sendo sistematicamente substituída por reconstrução iterativa, que permite uma menor ruído da imagem pela múltiplas interações, e, consequentemente, você pode reduzir a dose de radiação. E essa questão da dose, ela é principalmente preocupante para crianças. Aqui à esquerda, um trabalho que foi feito aqui em São Paulo, a gente pegou um fântão antropomórfico de uma criança de 5 anos, essa é a imagem do fântão. Fizemos diversas aquisições com modulador, sem modulador, e com diversas requisições iterativas, para obter uma imagem de baixa dose e qualidade de imagem diagnóstica satisfatória. Então, eu já falei sobre o raio-x, sobre a fluoroscopia, sobre a mamografia. Então, vamos para o quinto ponto, que é o ultrassom. O ultrassom ele vem da Primeira Guerra Mundial, dos barcos, os sonares. Essa é a primeira. Aqui é um folder de 21 de julho de 1923, e aqui, já na Segunda Guerra Mundial, como eles usavam esses sonares para fazer detecção em submarino. O ultrassom começou efetivamente nos anos 30 para aplicações de terapêuticas, não diagnósticas, né? Essa imagem que vocês têm aqui, onde está a lei, a ponta, é do hospital alemão Martin Luther, 1938, e à direita já é o primeiro aparato de ultrassom para detecção abdominal. Isso em 43 ou 44. Então, à esquerda, os primeiros equipamentos terapêuticos e de diagnóstico. E agora a evolução. À esquerda, nós temos um equipamento de Doppler, aqui de 3D, hoje a gente já tem 4D, e aqui é interessante, são sondas de ultrassom que usam por Wi-Fi, não precisa mais ter o cabo. Não só por Wi-Fi, como ele permite dar o diagnóstico à distância. Então, essa é uma companhia brasileira que vende ultrassom, em que eles fazem acompanhamento das índias na Amazônia, usam o Wi-Fi, tem o Wi-Fi, daí joga para um telefone celular, e dali a agente de saúde, que não é uma médica, nem uma radiologista, manda para o médico radiologista para fazer o acompanhamento. Então, são algumas evoluções lá, e os avanços na área. Para mim, o maior avanço, posso estar enganado, mas o que eu apostaria como maior avanço é o método da elastografia, porque, por exemplo, tumores de pâncreas têm uma rigidez maior do que tecidos normais. E daí, se você conseguir medir a rigidez do tecido, você consegue detectar processos degenerativos ou oncológicos. Certamente que a elastografia por ressonância magnética é um método muito mais, é um padrão ouro de qualidade em comparação ao ultrassom. No entanto, o ultrassom usando elasto é um método muito mais simples, mais rápido e mais barato, então a minha maior aposta é nisso aqui dos avanços da tecnologia. E atualmente no Brasil, quem não sabe, o Brasil é um dos países pioneiros na obrigação de testes de controle de qualidade. Isso aqui é um Phantom de ultrassom. Esse é um Phantom que tem um gel de Zerdini, que mimetiza a velocidade de 1.540 metros por segundo. Aqui é um Phantom que faz o modo B e o modo Doppler e permite visualizar defeitos em sondas de ultrassom no modo Doppler. Penúltimo, ressonância magnética, ela é dos anos 70. Os primeiros estudos de Raymond Damanian, em 73, de campos magnéticos. Aqui é o protótipo, esse é o Raymond D. Esse é seu assistente físico, e dá uma olhada que ele está aqui como os primeiros com a bobina, um equipamento de 5 militesla. Esse equipamento chegou no hospital em 85 e demorava muito tempo as aquisições, e isso começa a melhorar com os estudos de bobinas de gradiente, com Peter Manfield, e esses são os equipamentos da época, ainda valem até hoje, né, por causa do gradiente. E os avanços na tomografia, na ressonância magnética, que é importante hoje, pequenos sistemas
que podem ir até o leito e fazer isso. Os avanços na ressonância, eles aumentam o campo magnético, aqui é um estudo de epilepsia com 7 teras. Esse é o primeiro avanço. O segundo avanço é que vão ser desenvolvidas sequências de pulsos mais rápidas que vão permitir um maior número de exames. O terceiro avanço é que vai popularizar. Hoje no Brasil deve ter 3.500 ressonâncias instaladas no país inteiro, e que vai permitir, talvez, ter 10 equipamentos, não, 30 equipamentos para cada milhão de habitantes. Última modalidade, falando sobre o raio-x, sobre a hemodinâmica, sobre a mama, sobre a tomo, sobre ultrassom, ressonância e Doppler. Agora os equipamentos, aqui dos anos 50, equipamentos de captação, aqui o mapeamento, um retinal scanner, né? Quer dizer, os estudos começaram em 1930 com o iodo, e começa um precursor com Madame Marie Curie, com a descoberta da radioatividade, mas essas são as aplicações tecnológicas. Aqui, em 1953, é a primeira imagem de PET scan. Primeiro. Esse é o equipamento, injetado o material, o paciente está aqui para medir em coincidência fótons por aniquilação, né? Partículas beta+, elétrons positivos que se aniquilam e são produzidos. Então, tinha 2 detetores de iodeto de sódio ativado com talho. Quer dizer, isso demorou entre o primeiro experimento até virar uma questão comercial, nós estamos falando quase em 40 anos, quase 50 anos. Aqui a primeira imagem clínica que me deu isso foi o físico Daniel Coelho, do mapeador retilíneo. Esses são as imagens do PET scan, que utiliza essas coincidências e que permite visualização em diferentes campos. Além do PET scan, tem a gama-câmara com iodeto de sódio ativado com talho, com impurezas. Onde eu estou apertando aqui tem um colimador, e essa gama-câmara tem uma eletrônica que é analógica, né? Quer dizer, tipo conversor analógico digital, de forma que a radiação, quando era injetada no paciente, era transformada num sinal de luz, por isso usamos uma cintilografia. À direita, já os equipamentos com capacidade de aquisição tomográfica, chamado de SPECT, Single Photon Emission Computer Tomography, e que podem ter 1 ou 2 detetores, dependendo da configuração, para fazer estudos cardiovasculares. Já em 2010, já foram instalados os primeiros PET scans, quer dizer, um PET acoplado com uma tomografia computadorizada, quer dizer, o PET-CT. O CT dá uma imagem anatômica, o PET distribuição do material radioativo, e dali essa combinação, ainda que apesar de diferença, é muito útil na oncologia. Esse foi o equipamento que foi instalado no Hospital Albert Einstein há alguns anos atrás. É um PET ressonância, dentro ele é PET, aqui no anel interior ele é um detetor de PET, com LSO, e atrás é o gabinete de radiofrequência com PET ressonância, é bastante pioneiro. No país tem esse Siemens no hospital e tem o GE aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo. Quero crer que PET-CT no país inteiro deve ter menos de 300 equipamentos, mas é bastante comparando ao resto da América Latina. O que tem de novo é interessante, porque esse é um equipamento revolucionário, também produzido em Israel pela General Electric, que é um equipamento CZT de corpo inteiro, e ele vai ser o primeiro da América Latina, vai ser instalado em Recife. E esse é o PET de corpo inteiro, que foi lançado pela Siemens, e que vai permitir fazer estudos realmente de fluxo. Isso modifica totalmente a metodologia da medicina nuclear. Os avanços de medicina nuclear, eu estou terminando aqui, nessa breve apresentação,
quero que além do diagnóstico por imagens, a medicina nuclear vai utilizar isótopos emissores beta, como é o caso do lutécio-177, para tumores neuroendócrinos, vai usar emissores alfa, como o actínio, para tratamentos de câncer de próstata, além do iodo 131, usados para tratamentos de câncer de tireoide. Quer dizer, isso tem um impacto absurdo, porque você está fazendo imagens, depois, e também cálculo de dosimetria e tratamento com material radioativo. E para isso você vai precisar ter a produção de radioisótopos de meia-vida mais curta, ou da marcação dos radioisótopos. Isso aqui é meu último. Eu acho que talvez esse seja o slide mais importante do que eu falei de 1917 até 2022, que é como acompanhar as transformações do diagnóstico por imagens. Acho que a primeira coisa é ter conhecimento. E esses conhecimentos, por exemplo, de física, de tecnologia, de computação, de eletrônica, de fisiologia, eles permitem desenvolver habilidades no usar dos equipamentos. Habilidade sem ter conhecimento é um problema, porque na hora que a tecnologia muda, se você não tem o conhecimento perto, você perde a habilidade. E a terceira questão é a questão fundamental e talvez mais importante é atitudes de acordo com os preceitos dos códigos de ética das profissões, ou de ALARA para reduzir a dose de radiação. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes, eles respaldam esse universo de trabalho no diagnóstico por imagem. Professora Ellen, muito obrigado pelo seu convite. Para mim é um prazer espero ter ajudado vocês nessa segunda-feira aqui de sol aqui na cidade de São Paulo. E de sol aqui em Recife também. Agradeço muito, Renato. Foi um overview muito legal ver de como, em tão pouco tempo, né, se nós pararmos para pensar, a evolução que ocorreu nessa área de radiologia e a evolução dos equipamentos, como agora nós temos imagens com resolução, contraste muito maior. Bom, está aberto para perguntas. Quem quiser fazer, por favor, coloque no chat. Ou então, como estamos num número reduzido, também pode abrir, falar e perguntar. Um de cada vez, não dá para entender. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Quem está aí na tela é o Roberto, que trabalhou com esses equipamentos de hemodinâmica, não era, Roberto? O microfone está fechado, Roberto. Abri agora. Boa tarde a todos. Renato, parabéns. Achei muito interessante o resumo. Se você me permite, agora, recentemente, teve uma nova aplicação para essas máquinas de hemodinâmica, que eu fiquei muito, assim, empolgado. A quimioterapia em oncologia, estão tentando fazer a quimioterapia diretamente nos tumores, nas metástases. Então, para o paciente, eu acho que a radioterapia não é bem o meu universo, a minha área de expertise, mas a gente pode observar que o paciente oncológico sofre muito com quimioterapia, né? Então, isso, se me permite, Renato, só uma observação, achei que o que você fez está excelente, está ótimo. Mas, em termos de futuro, me parece que isso é muito promissor, né? O que vocês acham? Então, lá no hospital, no Albert Einstein, tem sido feito bastante, não quimioembolização que você está falando, e nós temos feito não bastante, mas recorrentemente, Yttrium 90, que é um emissor de pósitrons e gama.
e daí ele é colocado um catéter para fazer intrahepático, e daí colocado milhares de microesferas de resina marcados com ítrio 90. E aí tem um impacto super interessante para a física médica. Primeiro, porque você tem que acompanhar as questões de proteção radiológica durante o procedimento de intervenção. Segundo, você tem que, depois de adquirir a imagem, você tem que fazer uma imagem para calcular a dose. E daí você tem que fazer por PET-CT. E dali o isótopo, ele decai com uma quantidade muito pequena de beta, de beta mais. Então, significa que você tem que fazer uma aquisição longa. Quer dizer que o equipamento de PET-CT fica parado. Então, o que nós temos feito, Roberto, é fazer por PET-CT Bremsstrahlung. Quer dizer, é muito interessante. Dali usa uma quantificação de duas maneiras. Quer dizer, quando é ítrio 90, nós podemos fazer assim, usar em separados slices da tomo ou do SPECT para calcular, quer dizer, já envolve uma formação que eu não tive de computação, mas que a meninada aí deve ter, e tanto é que agora nós começamos a fazer, Roberto, você vê essa interdisciplinaridade que você falou da radioterapia, que também não sei, é que o planejamento, o cálculo da dose é feito na radioterapia, então nós pedimos para a Varian, que agora foi comprada pela Siemens, colocar o algoritmo Velocity, que é híbrido deformado, muda totalmente o conceito, para que a gente possa fazer os cálculos de dose no tumor ou no órgão central. Então, esse ponto é interessante. Eu acho que legal isso, que temos muitos estudantes assistindo, a interdisciplinaridade do processo e a necessidade de uma formação mais ampla e não num único ponto, né? Isso que faz o sucesso dessas coisas novas. Temos duas perguntas aqui no chat. Temos duas perguntas aqui no chat. Uma da Milena, perguntando como está o uso do PET com ressonância. Quais são as aplicações? Eu acho que aqui também eu poderia ampliar qual é a vantagem e desvantagem em relação do PET-CT, já que ressonância é um pouco mais complicado. Então, eu vou usar uma resposta que normalmente eu uso. Não sei. Evolução tecnológica. Normalmente, assim, o PET-CT ele tem a vantagem de usar o coeficiente de atenuação linear, que a gente sabe, e daí ele corrige as imagens do PET, que são de 511 keV. A energia do CT é 65 keV, energia média, né? Então, ele consegue fazer um algoritmo de múltiplas janelas e dali você consegue realmente ter uma melhor resolução de imagens com um contraste, porque duas coisas são importantes, né? Primeiro é o SNR, razão sinal-ruído, e o CNR, que é a razão contraste-ruído. Nesse sentido, as imagens de ressonância magnética nos parece que tem um caminho muito mais promissor por causa do CNR, com uma de razão contraste-ruído, principalmente para as lesões cerebrais. Milena, mas ainda nós estamos há uns 3, 4 anos com o equipamento, até indo para o 4º ano, ele é usado em 3 etapas, né? Porque esse hospital não é uma fundação, o Hospital Albert Einstein é um hospital sem fins lucrativos, quer dizer, então uma parte um terço do departamento do PET ressonância, ele é usado para fazer pesquisa. Então, ensino em pesquisa, isso é muito legal. E aí mudam umas coisas, professora Ellen, que talvez que as pessoas têm que entender, que você tem que se comunicar com o pesquisador. Exato. Mas tem que saber uma atitude de se comunicar com o pesquisador, do que ele quer, do que ele precisa, como ele precisa, qual é a base computacional que ele precisa. Porque tem dezenas de pesquisadores, dezenas de pacientes, com dezenas de radioisótopos diferentes, de meia-vidas muito curtas.
Então, essa questão do PET ressonância vai depender muito da melhora das drogas radioativas. Então, nesse cenário, o projeto, Milena, é ter respondendo a pergunta, se for para flúor 18, desoxiglicose, FDG, você tem razão. As aplicações de PET-CT são superiores às aplicações de PET ressonância. Mas na medida que nós tivermos marcadores de meia-vida mais curta, como carbono 11, efetivamente estudos metabólicos com PET ressonância devem avançar. Sobretudo, agora que fizeram o scan do BOR, do equipamento de ressonância, de PET ressonância, tem 1,40 m. Imagina 1,40 m. Então, na hora que você injetar o isótopo, vai conseguir ver o fluxo. E aí, vendo o fluxo, modifica totalmente o diagnóstico por imagens da medicina nuclear, porque basicamente a gente vê anatomia, né? Exames de fluxo são muito poucos em medicina nuclear. Quer dizer, você tem fluxo gastroesofágico, você tem uma questão do fluxo cardíaco, mas acho que é a grande vantagem, Milena, que eu vejo. Joia, obrigada. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Silvério, que parabeniza pela palestra e diz: eu gostaria de saber sobre o software de análise médica IMEDI e o seu funcionamento e eficácia nos testes realizados. O IMAGE-J, ele é um software que permite quantificação de imagens. E isso é uma das coisas mais importantes hoje, porque o diagnóstico por imagens vai uma coisa chamada de QIBA, que é uma sigla, que é de Quantitative Image Biomarker Analysis. Quer dizer, as modalidades elas vão para quantificação de imagens, QIBA. E para quantificação de imagens precisa ter software e ferramentas. Então, o IMAGE-J, ela funciona para você medir sinal. Isso é fundamental, porque a eletrônica utilizada agora nos tomógrafos, ele tem uma coisa chamada de photo counting. Ele vai contar 1 milhão de fótons a cada milímetro quadrado. Então, você vai poder fazer espectro. Significa que esses algoritmos de quantificação vão ser utilizados. Roberto, estou falando com o Roberto, que eu não encontro ele há muito tempo, mas assim, moramos na mesma cidade. E no Congresso Americano de Física, um pesquisador, agora não lembro de onde era, acho que era da Austrália, ele colocou uma eletrônica, um físico colocou uma eletrônica de photo counting na hemodinâmica. E daí ele via o vácuo, injetava, como ele conta os fótons, ele injetou um contraste com nanopartículas. Então, como ele tinha eletrônica de contar fótons, ele conseguia contar o fluxo. Então, ele via a velocidade de fluxo como se fosse um Doppler. É genial isso. Quer dizer, eu, pelo menos... E é engraçado que tinha lá 200 pessoas na sala de aula, e quando eu mostrando a tecnologia, as 200 pessoas iam virando a cabeça, falando, que negócio louco é esse? Quer dizer, acho que esse é um grande negócio. O que eu fiquei mais surpreso é que a sigla disso é PCD, né? Photon Counting Detector. E eles conseguiram em CT uma imagem tão especial em termos de qualidade, tinha uma qualidade acima da necessidade. Nós nunca vimos isso, né? Então, nós vamos poder trabalhar com uma imagem reduzida em termos do que é possível conseguir. E isso para tomo já estão saindo as primeiras máquinas. Mas para a hemodinâmica, não sei se já saiu, mas deve ser ainda um protótipo, né? E para mamo também. A Philips, inclusive, comprou uma empresa da Suécia que já fazia mamografia com o PCD. E acho que os mamógrafos mais recentes estão assim com essa tecnologia também. Então, o que é interessante? Tem uma meninada jovem, mas a professora Ellen, o Roberto e eu, nós viemos da geração analógica, totalmente analógica. Mas tem uma coisa que é o seguinte, tem uma revolução em curso.
e que para poder surfar nessa revolução tecnológica tem que ter conhecimento. Ter conhecimentos aplicados de física, de computação, tem que ter conhecimentos de ciências associadas como fisiologia, anatomia, patologia, eletrônica. Sem esses conhecimentos, reconstrução de imagens, processamento de sinal, porque quando eu fiquei preparando a aula, e foi legal, porque algumas das coisas que eu estava mostrando, eu trabalhei quando estudante, né? E eu vi a revolução tecnológica que tem. Quer dizer, para você acompanhar essa revolução tecnológica, você precisa estar em constante aprimoramento. E eu acho que talvez essa é o X da questão, não dos raios, mas que se você não tiver o fundamento, você não faz essa travessia. Ellen, professora... Isso é verdade que você fala. Se você não tiver esse conhecimento, e muitas vezes você está estudando no seu curso de física ou biofísica, tal, algumas disciplinas, e você não dá importância, mas elas são a base para você entender depois a formação da imagem, dos equipamentos, e assim por diante, né? Opa! E é interessante porque tem um divisor de águas para mim. É que em física médica a transformação não para. Não é que você aprendeu uma habilidade e acabou. Não, porque há um ano já é tudo diferente. E a segunda coisa que é diferente, que acho que é importante, nessa bate-papo, é o seguinte: Roberto, Ellen, eu viemos uma geração de generalistas. Nós sabíamos um pouco de hemodinâmica, um pouco de vascular, o Roberto sabia porque trabalhava na Siemens, então tinha mais afinidade, mas assim, hoje é um desenvolvimento, você tem que saber o geral, mas tem que ser um especialista para poder mexer no equipamento de PET ressonância, ou de hemodinâmica. Ou de ultrassom. Ultrassom eu acredito que seria interessante nós termos alguns colegas focados em ultrassom, porque é realmente um outro universo, né? Eu também defendo. Não, e é bárbaro, porque na RDC pede para testar... Estou falando muito, professora? Não, está ótimo. Você está entrando em RDC, já tem uma pergunta ligada a esses requisitos da Anvisa. Termina seu raciocínio que eu já passo a pergunta. Por exemplo, de novo, a história de entender as coisas. Que a geração da Ellen, do Roberto e a minha era uma geração, não é melhor nem pior, mas era que nós tínhamos que correr atrás, porque não tinha informação. Não tinha, você tinha que ir na biblioteca, ou pedir a cópia do xarope. Então, o que acontece? Se você não tivesse... Hoje a informação está aí, você tem que filtrar a informação. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Para fazer teste da RDC, você precisa ter um simulador de imagens, o Fantoma. E dali tem fabricantes que o Fantoma ele tem uma profundidade maior para você pegar uma sonda não linear e para poder ver e o eco voltar. Só que ele custa muito caro, simulador de ultrassom e Doppler. Então tem uns pequenininhos que não vale para todas as sondas, porque aí já era artefato. Então, se você não tiver esses conhecimentos de como é o Doppler, como é o ultrassom, o modo B, você compra o Phantom errado. E na hora que você compra o Phantom errado, você vai fazer o teste errado. Que é a mesma coisa da hemodinâmica. Hemodinâmica, se você usar aqueles cilindros para ver resolução, cilindro de pares por linha, não consegue ver, porque o ponto focal do equipamento de hemodinâmica é 0,3 milímetros, o que eu fico absurdamente... Como é que o cara consegue produzir um negócio desse? Então, se você não entende isso, você não entende que a transformada de Fourier, MTF, é usada junto com o ImageJ para calcular a resolução, que é a degradação em relação ao objeto, pouco importa a RDC, porque a RDC, de alguma maneira, é uma legislação que ela estabelece linhas de base. Se essa linha de base, como ponto inicial, está errada, o seu trabalho fica errado.
Qual que era a pergunta? A pergunta tem duas perguntas, eu vou fazê-las. Uma relacionada à mamografia, que é da Taina Travassos, e ela diz o seguinte, que é a sua opinião sobre as novas mudanças da Anvisa com relação aos testes de mamografia, de serem diários, e se você acredita que vai haver alguma mudança. E a outra é de Ju, dizendo o seguinte, que na RDC, essa nova, o que você pode indicar como impacto na validação feitas para arcos cirúrgicos? Então, as duas são com RDC, uma em relação à mamografia e outra a arcos cirúrgicos. Vou começar com a do arco cirúrgico, porque a portaria 453, ela no arcabouço, legal, foi muito interessante a portaria 453, porque ela veio como uma... Nos anos 80 teve o acidente de Goiânia, em 87, 86, 87, e aí São Paulo fez uma portaria chamada 625, que começou a exigir testes de qualidade. E foi interessante que essa 625 foi escrita pelos físicos e radiologistas, junto com os físicos da Anvisa, e que a maior parte deles, mesmo 30 anos depois, ainda vale. E essa portaria ela deu arcabouço legal para 453. Só que a 453, quando ela foi feita nos anos 90, ela foi feita tudo de uma vez só. E dali, arco cirúrgico era igual a hemodinâmica, que era igual a radiologia vascular, então não tinha como mudar. Então, quando eles fizeram a RDC, tem um acerto muito bom, muito legal, que a Anvisa que criou instruções normativas. E essas instruções normativas elas permitem atualizações muito rápidas, do que as portarias anteriores não permitiam. E no caso dos arcos cirúrgicos, eu acho que a caracterização é muito bem feita. É muito bem feita do arco cirúrgico. Tanto para, se você usar placas de alumínio, com aquelas que têm 4 furos para baixo contraste, ou aquelas malhas convencionais, de alto contraste, eu acho que o teste não fica bem. Passa todo mundo. Mas se usar um Phantom de PMA ou de cobre, como o TOR, realmente você tem um ganho na quantificação do sinal. E quando você vê essas linhas de base do arco cirúrgico, eu também não sou especialista em arco cirúrgico, mas quando você vê os diferentes, você mede para os diferentes campos a taxa de Kerma, você vê o resultado, e quando você compara com o teste 6 meses, 1 ano depois, você tem realmente um ganho. Então, na minha opinião, não sou especialista, o Roberto entende mais de arco, de hemodinâmica do que eu, não tenho dúvida nenhuma, mas, na minha opinião, isso é um ganho. Com relação à mamografia, de quem trabalhou com mamógrafo, xeromamografia nos anos 80, então eu consigo entender bem. Eu não creio que seja necessário testes diários, porque a eletrônica não varia assim. Não varia assim. E que se tiver uma queima de alguma placa para DRs, eu não creio. Eu, sendo muito franco, se você fizer um teste uma vez por mês, eu acho que funciona, principalmente desses campos, porque ele tem na memória RAM, tem uma série de informações. Então, eu não creio que seja adequado, e eu ajudei, junto com alguns colegas que são mais experientes, tem mais como a Rita Cortes, a Fernanda, nós fizemos uma requisição para a Anvisa, junto com a Rochelle, para voltar ao teste semanal, porque esse é um tempo precioso da clínica, uma análise, como o colega falou, eu acho que foi um excesso de zelo. Eu acho que não tem perna para... Vamos lá, no Brasil tem 5.745 municípios. A fiscalização ela é municipal, ela não é de Brasília nem do Estado. Então, eu não creio que os municípios vão ser fiscalizados. E eu não creio que isso vai gerar um benefício. Essa é minha opinião, pode ter opiniões diferentes. Eu concordo com você, Renato. Eu acho que é um exagero e inviabiliza também até a realização desses testes. E não vi qual é a vantagem, mas, em todo caso, está aí na norma,
e enquanto não houver uma discussão um pouco maior, ou tentar verificar os problemas operacionais do dia a dia, eu acho que não podemos fazer muita coisa a não ser implementar esses testes. Acho que talvez o importante é ter uma análise, né? Porque fazer o teste você pode fazer 2 vezes por dia. Sim, é ter uma análise, talvez valha a pena nós da universidade ou outros fazer um estudo e mostrar se vale a pena ou não para que as pessoas possam decidir. Essa eu acho que é a função nossa das universidades, é estar em assessoramento com o pessoal dos hospitais, das clínicas, das autoridades, fornecendo dados que possam ajudar na tomada de decisão, né? Vou dar um exemplo, tem um colega nosso que está aí, que é o Felipe, que trabalha aqui num hospital em São Paulo, do outro lado do Rio Jordão. Não é no Oeste, do outro lado do Rio Jordão. Tinha um problema na radioterapia com a ressonância magnética, para poder distorção de campo. Aí o físico vai lá para ajudar a resolver esse problema. Então, essa interdisciplinaridade que precisa ter. É verdade. Senão você não consegue fazer. Então, nós tivemos que, na radioterapia, aprender como eles usam o planejamento radioterápico. E o pessoal da radioterapia veio até a medicina nuclear para tentar entender como usava o 4D do PET para sincronizar o ECG. Então, essa questão aí ele é importante. Mas isso que faz a beleza desses trabalhos, né, Renato? É essa interdisciplinaridade, o conhecimento, a troca de conhecimentos, né? O que eu mais escuto é assim, alguém chega lá com um problema lá no departamento, tipo assim, sei lá qual é o problema. Aí fala lá, eu falo, não sei a resposta. Aí a pessoa fala, mas você não é físico? Sou físico. Mas não sei tudo. Então, dali a gente vai atrás, né? Eu sou mais um físico experimental, porque, como eu disse, meu itinerário, meio do Roberto, que a gente não tinha professor de radiologia, não tinha de física médica, né? Então, todo o itinerário que eu fiz foi de simulação. Então, um dia o professor Tomás, que era de Ribeirão, que fez aniversário semana passada, falou que tinha um amigo dele que estava no aeroporto com um problema. Foi buscar, era o John Cameron, o professor. Aí o professor me deu um Phantom de raio-x para eu treinar. Então, eu comecei a fazer todo o meu desenvolvimento em cima de que era um tapeware. Depois comecei a fazer simulação com mama, com tomo, com hemodinâmica. Então, como eu não conseguia, professora, eu não tinha, na época, a noção de como fazer essa ponte do conhecimento com a habilidade. Então, eu comecei a fazer simulação. Mas muitos de nós aprendemos assim, Renato. Hoje as coisas estão mais organizadas, já tem protocolos, tem documentação, mas, ao mesmo tempo, e aí eu falo para os jovens que estão assistindo, o volume de informação é muito grande e muitas vezes as pessoas acabam não lendo, não se detendo, querem a resposta imediata, qual botão eu vou apertar. E aí isso não funciona. Para você desenvolver, você tem que absorver o conhecimento para poder fazer as coisas com mais consistência, né? Esse é um desafio, como eu botei no último slide, para desenvolver habilidade tem que ter conhecimentos. Exato. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei. Você falou muito no começo que você, quando começou, tinha a xerografia de mama. Não é que eu não seja, eu sou mais velha que você, eu sou da sua época, mas eu não sei como funciona. Como é que funcionava essa xerografia? É engraçado que é o mesmo princípio do digital, de cargas. Então, aplicava um campo elétrico e as cargas iam para placas e era um pó, era da máquina da Xerox. E aí o pó ia se depositando conforme era a estrutura da mama que ia gerando essas cargas elétricas. Era isso? É o princípio do selênio amorfo. Tá. Eu nunca vi uma mamografia com xerografia. Eu acho que durou muito pouco tempo, né? Durou muito pouco. Tinha uma no Einstein,
Porque também nos anos 70, nos anos 80, assim, até os anos 80, a mortalidade de mulheres de mama decorrentes do câncer de mama era muito alta, a detecção era muito baixa, né? Quer dizer, então, todo o arsenal que era disponível na época dos anos 80, os hospitais tentavam incorporar para poder minimizar essas questões. Na época, a estatística era 1 em cada 8 mulheres, 1 em cada 9 mulheres tinham câncer de mama, né? E, se eu não me engano, era a segunda maior causa de morte, né? Eu lembro, vou contar um caso particular que é triste, e a primeira imagem que eu vi de câncer de mama era uma atriz famosa da época dos anos 70, chamada Diniz Fati. Eu sei, Diniz Fati, uma grande atriz. Grande atriz, tal, e ela chegou assim, e dali a médica, a doutora Annelise do Einstein, era a minha primeira semana lá no hospital, nos anos 80, pegou, o paciente não estava na sala, era chapa, porque antigamente chamava chapa, não tinha, era... Tum! Colocou no negatoscópio. Aí falou, ó, câncer de mama com metástase óssea, a paciente vai viver mais 6 meses. Não durou isso. Então, daquele dia, eu vou falar, eu tenho mais de 35 anos de trabalho, eu tive um respeito profundo pelos pacientes que estão lá. E acho que esse é o ponto inicial da física médica. Se você não entender que o centro não é a máquina, não é você, não é o técnico da radiologia, é o paciente. Então, se você não tiver esse respeito pela saúde dos pacientes, está na área errada, porque é isso que move essa paixão pela descoberta. Ô, Renato, e a termografia? Eu me lembro quando eu estava estudando na faculdade, na década de 70 também, assisti uma palestra e de uma pessoa mostrando a termografia para a detecção da mama, né, do câncer de mama. E na época, acho que devia ser 72 ou 73, a pessoa apresentava como se fosse o top, o futuro. E depois eu não vejo nada nessa direção de termografia como um sistema de diagnóstico normal, assim, corriqueiro. O que você sabe sobre termografia ou o futuro dela? Não, existe uma questão da área médica que é o conflito de interesses. Então, algumas tecnologias são promissoras, mas comprometem outras tecnologias ou outros procedimentos. Vou dar um exemplo, que é o caso da termografia, que é o caso da hipertermia, tratamento de tumores por calor fracionado, que é o caso agora, por exemplo, tratamento de câncer com material radioativo. Por exemplo, agora vou dar um exemplo desse conflito. Está se propondo tumores de pele com emissor beta, com rênio. Uhum. E o rênio é uma aplicação, né? Você tem em regiões difíceis, e quando você vê a dose superficial, se comparado com o elétron na radioterapia, ou mesmo com fóton, você vê que é muito mais aplicado. Mas esse não vira. Pode ser pelo custo, pode ser porque não tenha registro, pode ser pela indústria dos fabricantes da radioterapia não avançar, pode ser porque os médicos dermatologistas vão perder espaço. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Isso a gente sabe, que em tudo existe esse conflito entre economia, desenvolvimento e tal. Então, pelo que você está dizendo, a termografia poderia ser uma modalidade, mas ela entra em conflito com outros, não é isso? Exato. Agora, mas ela teria resolução para mostrar tumores logo no início? Porque o avanço da digital e da tomossíntese, ela está mostrando bem no início, né? Porque de alguma forma, assim, os tumores são um aumento de células, de consumo de oxigênio das células, né? Quer dizer, se aumenta
a reação exotérmica, então você tem marcadores de calor, você consegue, né, fazer isso. Eu acredito que esses marcadores biológicos devam acontecer com mais velocidade, né? Tipo, marcadores monoclonais, marcadores muito sensíveis, né? Não creio que a termo seja um método industrial, que eu acredito que seja uma quantificação de imagem, seja um caminho usando inteligência artificial, quer dizer, o olho humano não vê que tem a lesão. Mas a inteligência artificial te possibilita uma indicação de que ali existe alguma coisa. Aliás, essa parte de inteligência artificial eu acho que é o futuro, e em todas as partes, quer terapia, quer diagnóstico, é por aí, não tem saída, não. Essa é uma saída, né? Óbvio que isso impacta, porque o número de radiologistas vai diminuir. E tem umas coisas, por exemplo, os equipamentos de tomografia, ele já vem em cima do gantry, do lado do gantry, ele vem com um medidor de posição. E a arquitetura de rede dos tomógrafos já é feita para não ter mais o técnico. Quer dizer, então vai mudar os paradigmas certamente aí das próximas 2 décadas, eu não tenho dúvida, da inteligência artificial. No Einstein tem 300 radiologistas, talvez vai diminuir isso, aumentar o número de ultrassonografistas, que é operador dependente, faz sentido o que eu estou falando, mas vai ter que ter um especial. 90% dos casos vão ser resolvidos ali pela inteligência artificial, 70%, mais correto, 70%. Excelente, Renato. Olha, foi excelente o bate-papo. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por essa revisão que você trouxe para a gente. Não tem mais perguntas aqui no chat, mas também nós já estamos com 1h30 quase. Eu quero realmente agradecer de coração, agradecer a todos os presentes, os participantes. Foi um grande prazer ter todos vocês aqui. E, Renato, muito obrigada por todo o carinho de preparar e pelo seu tempo para estar aqui conosco. A gente do museu, eu visito vocês. Quem vier a Recife, que venha conhecer. E quem não vier, que coloque na internet, Museu de Ciências Nucleares. Vocês vão encontrar vários temas, vários assuntos, e eu vou colocar esse vídeo também lá para quem não assistiu e quiser assistir depois, ou rever. Mas a ideia do museu é essa, é despertar vocações e que as pessoas entendam o quanto as aplicações nucleares estão no dia a dia da gente. Bom, então eu encerro mais uma vez. Renato, quer encerrar, falar alguma coisa? Um abraço a todos ali. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição. Tenho certeza que o Roberto também está. Só para... Eu e o Roberto, nós somos concorrentes. Nós trabalhamos há 35 anos e a gente sempre se fala, a gente tem um respeito e troca figurinhas. Talvez acho que isso é o legal dessa física médica, de você poder ampliar o leque de amigos, de pessoas que podem ajudar, e é isso que eu queria deixar a vocês. Um abraço a todos. Obrigado, parabéns, Renato. Obrigado, professor. Parabéns, obrigada a todos vocês. Um grande abraço. Tchau, até. Tchau.